Parent Hood, pois é. Bora falar dessa série que é um chuchuzinho, uma série gostosinha de assistir. E ela traz aqui a vida familiar de uma família estrutural, de uma família normal, de uma família ali cotidiana, de uma família como a de todos nós. Então ela traz ali uma realidade dessa família e a gente está trazendo para vocês a perspectiva, né, sobre a visão psicanalítica da perspectiva de cada um dos 4 filhos desse casal Braverman. E é justamente para a gente tratar hoje, a gente vai falar sobre a Júlia. Gente, a Júlia, ela começa a série sendo para nós, sendo para mim, aquela personagem que a gente mais se identifica logo de cara. Fernanda, mas é porque ela é advogada? Também, mas não por isso. É porque ela tem um casamento espetacular. Um casamento com um homem que a apoia, um homem decidido, inteiro, na posse de quem ele é, responsável, adulto, maduro. Ela tem um casamento de uma parceria, de uma sinergia, de uma sintonia tão grande, tão importante. E dentro dessa relação deles, que é uma relação muito bem estruturada, uma família muito boa, ela é uma pessoa muito gentil, assim como Edan, que, veja, ela é a caçula mesmo, mas assim como Edan, que assume o papel de ser responsável pela família, ela, pelo fato dela sempre ser nerd desde a infância dela, ela sempre assumiu essa responsabilidade, essa carga de cuidar dos outros, de ver a necessidade dos outros. É interessante, né? Porque, via de regra, o caçula, ele tem a ideia, né? A ideia do viés inconsciente é que o caçula vai ser aquele príncipezinho, aquela princesinha que vai sempre querer o seu status, né, de rainha, de dono da casa. No caso dela, não. No caso dela, ela é uma pessoa gentil, ela é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que se dá bem com as outras pessoas, que conversa bem com os outros irmãos, que respeita os pais e assim por diante. Porém, a gente vai ver mais para frente que ela tem um detalhe na identidade dela que não é mostrado logo de início, que é sutilmente colocado ali e depois ela vai se mostrando efetivamente. Então a gente vai trabalhar isso aos poucos, tá? A princípio é interessante ressaltar, deixa aqui pegar o mascote da casa. Você já conhece, né, a pequenininha, você sabe que quando ela vem pra cá, ela vem pedir pra você dar like, curte esse vídeo, se inscreve no canal, né, meu amor? Linda. Então ela veio já aqui pedindo pra você se inscrever no canal, dar like, vim aqui pra poder ajudar a pequenininha, comprar ação, hein, gente? Você sabe. Aí o que acontece? A dinâmica do casamento da Júlia é muito interessante, porque ele entrou para casa para poder cuidar da filha, e aí ele abre mão da carreira dele para ser um dono de casa, para ser um pai presente em tempo integral, para ser um pai em tempo integral, e ela sai para ir trabalhar fora, para virar provedora da casa. Então, os papéis sociais que nós estamos habituados a ver aí, a reconhecer de longe, né, que é o homem o provedor da casa e a mulher fica em casa cuidando dos filhos do lar, a gente vê que é completamente o oposto. Ela não tem aptidão doméstica quase nenhuma e ele já tem. Ele se identifica com ser pai, ele gosta dessa paternagem e ele assume isso sem resquício, sem vergonha, sem dúvida, sem senões, né? A gente pega a série já quando a filhinha deles
tem ali os seus 3, 4, os seus 4, 5 anos, então a gente não vê como que se deu isso, apesar de que tem um episódio em que eles mais ou menos deixam claro como é que se deu isso, mas a gente não vê rusgas, a gente não vê problemas nessa construção que se fez ali, que se perfez ali naquela família. Essa construção familiar, ela funciona, ela é funcional e ela é satisfatória para ambos, tanto o marido quanto a mulher. E aí, olha que interessante, ele não se sente menor ou pequeno porque ele está em casa cuidando do lar. Pelo contrário, ele entende que está tudo bem, né? Ela tem ali as relações profissionais dela, ela ganha mais que ele, então está tudo bem na situação econômica que nós estamos vivendo, está tudo bem ele entrar para casa e ela sair para a rua, e ela sair para o trabalho. Problema, e aqui é que está o senão da história, né? Então vamos lá. O problema aqui é que a gente não conhecia e a gente não conheceu a Júlia sem o trabalho dela. E aqui é que mora o perigo, né? Aqui é que está o problema. Porque dentro dessa família, né? Dessa família, dessa grande família, a Júlia é uma das que batalhou para ter uma carreira, das que seguiu efetivamente para ter uma carreira consolidada, uma carreira de começo, meio e fim, onde ela pudesse prover a família dela, onde ela pudesse crescer profissionalmente, ascender profissionalmente. E eis que a vida vem e atropela, né? Eles vão adotar uma criança, a princípio seria um bebê, depois eles perde a barriga solidária e que desiste da doação no meio do caminho e da adoção no meio do caminho, e aí eles vão e adotam um menino maiorzinho já que na série tem entre 6 e 8 anos, e depois a série meio que se perde em relação às idades, mas tudo bem. Esse a gente deixa relevar porque não faz tanta diferença assim. Mas a questão aqui, e dá para até abrir uma parênteses a respeito da adoção, mas eu vou falar disso num outro vídeo, porque é muito importante o que essa série traz para gente, porque é uma desmistificação da adoção tardia e principalmente do romantismo que há em relação à adoção. Aqui eles mostram a adoção de uma maneira completa, assim, sabe? De uma maneira do começo, meio e fim, dos percalços que a família passa, que a criança passa, que os adultos passam. Então a gente vê que vale um vídeo completo, vale analisar um vídeo completo também. Depois eu faço para vocês, tá bom? Aliás, me digam se vocês querem que a gente aborde esse caso aqui também, né? Essa referencial a respeito da adoção também, eu acredito que vale a pena, mas se você não quiser, me diz aqui que não vale a pena, eu também não faço também, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Ela perde o trabalho. Então, no meio dessa adoção, que vira uma bagunça a vida dela, ela perde o trabalho. E ao perder o trabalho, ela perde a identidade. Quem é a Júlia? Quem viu, onde está, para onde foi, né? Quem é a Júlia para além do trabalho dela? Quem é a Júlia para além da carreira dela? Eu não sei se em algum momento da sua vida você já parou para se fazer essa pergunta: quem sou eu se eu não estiver trabalhando? Ou esse trabalho ele me representa efetivamente? Então eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, não sei se isso já aconteceu com você. De toda forma, é interessante porque essa conversa, né, de quem é a Júlia no meio de tudo isso, não é muito bem explorada. Dava até para fazer um spin-off só da Júlia e do Joel, porque valeria, assim, esse núcleo familiar, ele é muito rico, ele tem várias dinâmicas que valeriam uma série só deles para a gente trazer esses conflitos à tona e trabalhar sobre eles também. Mas, aqui, quem é você para além da sua carreira?
Você existe além da sua carreira, além do seu título, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou aqui como psicanalista para vocês, mas eu sou advogada também. E na advocacia tem aquela polêmica, né? Chama de doutora, não chama de doutora. Então, eu digo que me pagando pode me chamar de meu iaiá, meu ioiô. É uma piada que a gente tem no mundo jurídico. Mas, piadas à parte, o que a gente tem aqui efetivamente é que existem advogados que, se não forem chamados de doutor, ele não atende. Ele simplesmente não se reconhece. Peraí, eu me formei para ser chamada de doutora? Como assim não vai me chamar de doutor, né? Então, veja, quem é você para além do seu diploma? Quem é você para além da sua carreira? Você existe? Porque se você não fizer essa matemática, você perde os pontos que são cruciais na nossa vida. Como, por exemplo, a Júlia abriu mão dessa família. Ela desestruturou a família inteira porque ela não conseguiu lidar com ela. E ela não só conseguiu não lidar com ela, com a falta de carreira dela naquele momento, como ela não conseguiu lidar com a inveja que ela sentiu do marido por estar conseguindo se reerguer profissionalmente, está conseguindo agora crescer profissionalmente, ascender profissionalmente, e aí os lugares se inverteram na casa. Ela entrou para casa para ser a dona de casa e ele saiu para o mercado de trabalho, e aí ela não conseguiu lidar com o fato, peraí, como é ser mãe? Como é ser mãe? Eu nunca fui mãe, sabe? Mãe no sentido socialmente construído, né? Que é esse lugar de que a pessoa dedica a vida para a maternagem. Ela não se via assim. Então ela chega em casa, não sabe arrumar as coisas da filha dela, ela chega em casa, ela fica exausta, ela se perde nos horários, se perde nas rotinas, nos compromissos com a escola, porque lá nos Estados Unidos as coisas são diferentes em relação à escola, né? No comitê das famílias ela se perde, entende? E ela tanto está perdida que ela se envolve com uma outra pessoa, né? No caso, um pai de uma criança também, que está ali no meio, se envolve com uma outra pessoa querendo se reafirmar, querendo se sentir vista, porque ela não se sentiu mais vista quando ela começou entrou para casa, quando na verdade o marido estava ali vendo, ele estava sendo o que ele sempre foi. Só que nesse momento ele estava dedicando um pouquinho a mais de atenção para o início da carreira dele, que estava deslanchando muito rápido. Mas ela não conseguiu absorver isso. E aí tem uma coisa que é muito interessante nesse relacionamento, porque ela vai lá, beija outro homem, aí depois fala para ele que beija para o marido, né, que beija outro homem. O marido vai lá e sai de casa porque ele já está esgotado, porque ela não respeita. Uma vez ele vai lá e fala para ela: olha, não foi porque você me traiu, porque isso também é gigante, é lógico que isso teria interferido, mas é porque você não me respeita enquanto homem. Você não me respeita enquanto um profissional. Você acha que a minha profissão é menor que a sua. Você acha que o meu trabalho é menor que o seu. E quando ele fala isso, uau, você entende, você consegue entender o quanto que ela entrar nesse lugar de provedora tirou dela essa sensibilidade dela enxergar o marido dela como sendo uma outra pessoa. E o quanto esse mecanismo do machismo estrutural, porque veja, a gente já falou nos outros vídeos que o machismo ele é estrutural porque ele atravessa todos nós. E o quanto que esse mecanismo do machismo estrutural, ele atravessa todos nós. Então você vê, uma família que teoricamente seria desconstruída pelo patriarcado, pelo machismo, ele foi atravessado, porque o fato dela prover a casa fez com que ela diminuísse a possibilidade dele, a visão, né, a percepção dela de que ele tinha a possibilidade real de prover a casa também. E ela simplesmente não respeita ele profissionalmente. Percebe? Então isso é cobrado para ela. Então quando ele começa, quando ele consegue falar, quando ele consegue nomear o que ele está sentindo, quando ele consegue verbalizar o que ele está sentindo, é lindo de se ver, porque aí você vê o choque dela. Você vê assim a água escorrendo, né? A ducha de água fria, né? Escorrendo para ela, porque você vê, uau, então eu sou machista também, não sabia. Entende? E o interessante aqui, para a gente ir já para o final também, é que ela, numa das conversas deles, ela vira e fala assim: Ué, mas
você no primeiro problema você foi embora. E aí ele vai lá e conversa, eles conversam e aí eles vão depois, não vou dar spoiler não, mas aí você começa a perceber que a tristeza dela, a mágoa dela foi porque ele não lutou por eles, como ela achava que ele deveria lutar. Ele simplesmente tentou juntar os caquinhos dele para tentar crescer e se reestruturar para poder voltar para a família. E ela não deu esse tempo para ele, porque ela simplesmente não o enxerga. E aí, me diz, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me diz como é que é para você sua relação familiar. Beijo, reverbera comigo.